Eu me refiro aqui ao professor Daniel Corrêa da Silva. O professor Daniel Corrêa da Silva é professor de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Daniel Corrêa, bom dia. Olá, Anderson, bom dia a você e bom dia a todos os espectadores aqui do Faixa Livre. Obrigado, Daniel, pela tua presença aqui sempre, conversando conosco no nosso Faixa Livre. Muito bom ter a tua participação, tua presença aqui, para a gente tratar de vários temas, viu, Daniel? Eu estava ainda há pouco mostrando aqui para os nossos espectadores a divulgação do debate que a gente vai fazer amanhã no Faixa Livre, do debate especial sobre os 2 anos de morticínio do povo palestino lá em Gaza. E, nesse momento, Daniel, negociadores do Hamas e também do Estado sionista estão lá no Cairo, em Cairo, no Egito, negociando o cessar-fogo desse morticínio que a gente citou ainda há pouco, com mediação dos Estados Unidos. Esse plano para o fim do massacre foi apresentado na semana passada, na segunda-feira da última semana, justamente pelo presidente Donald Trump e também pelo Benjamin Netanyahu, o premier de Israel. Um plano que, entre outros pontos, Daniel, passa pela rendição do Hamas com o desarmamento do grupo de resistência palestino, por um governo de transição em Gaza liderado justamente pelo Donald Trump, enfim. O Hamas parece que aceitou até aqui 2 dos 20 pontos listados pelo Trump, que são a libertação de todos os prisioneiros no início do cessar-fogo e também a renúncia do controle de Gaza, mas o grupo também quer participar da condução dos rumos da região a partir dessa nova governança, algo que Donald Trump não aceita. O fato é que essas negociações estão acontecendo e a gente vai ver aí os rumos que elas vão tomar, que essas negociações vão tomar a partir das próximas horas. Daniel, eu queria primeiro saber de você. O que é que você pensa, o que é que você acha desse plano que foi apresentado pelo Donald Trump de cessar-fogo e também se você acha possível um acordo entre Israel e o Hamas a partir desse plano? Anderson, o presidente Trump, quando teve seu primeiro mandato em 2017, ele já adotava uma postura muito semelhante de tentar forçar certos acordos de paz dentro daquilo que os Estados Unidos tinham de hostilidades espalhadas pelo mundo. Foi assim que ele conduziu, por exemplo, uma relação com o Estado iraniano, tentando costurar a fórceps alguma possibilidade de pacificação das relações entre Estados Unidos e Irã e da posição do Irã no Oriente Médio. O que ele coletou foi uma destruição do acordo que envolvia o programa nuclear iraniano, que estava sob o jugo da Agência Internacional de Energia Atômica, e fez, no final das contas, exatamente pela posição intempestiva, em tentar sinalizar, acenar internamente nos Estados Unidos essa vitalidade de um exímio negociador, ele conseguiu cultivar, no final das contas, um afastamento enorme das relações, não só dos Estados Unidos com o Irã, porque essas já estavam assim, mas um acirramento de todas as sanções entre Estados Unidos e Irã e um afastamento da própria disposição do Irã em dialogar com as forças ocidentais e mesmo regionais para estabelecer um mínimo de paz ou de, pelo menos, uma ausência de conflito na região. Foi assim também com a Coreia do Norte, quando, em visita de Estado junto a Kim Jong-un, Trump sinalizou que haveria uma diminuição de todas as hostilidades entre Estados Unidos e Coreia do Norte, e nessas relações com a Coreia do Norte, no final das contas, o que se coletou, mais uma vez, foi uma elevação dos graus de hostilidade, do suporte que a China oferece à Coreia do Norte, as tensões entre Estados Unidos e China em relação a Taiwan, e que continuaram também no governo Biden. Portanto, Trump tem um histórico de negociações que são muito forçadas, muito atabalhoadas, e ele simula vitórias que na prática não existem. Foi o que ele fez na semana passada, Anderson. Ele simulou uma vitória, uma espécie de obsessão em obter o Prêmio Nobel da Paz, ele inclusive tem reiteradas vezes em posições públicas sinalizado isso, e até aí, dentro dos arroubos dele de tentar ter um Prêmio Nobel da Paz, consideremos que Barack Obama foi agraciado, foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz em plena condução da guerra do Iraque
e da invasão do Afeganistão. Então, quanto a isso, não é nada muito diferente do que uma sequência de presidentes estadunidenses vem fazendo há algum tempo. Mas é claro que Trump eleva alguns graus nessas insanidades e, nesse caso, ele sinaliza ao mundo que busca, então, ser o grande mediador da paz no Oriente Médio, sobretudo do conflito entre Israel e Palestina. Acontece que, como você bem ressaltou aqui na introdução, Anderson, dos 20 pontos colocados por Donald Trump para que o acordo ocorresse, o Hamas sinalizou com um aceite de apenas 2. Apenas a devolução dos reféns e apenas a possibilidade de não ser mais a força política dominante na região da faixa de Gaza. Acontece que, a rigor, outros 18 pontos que aparecem não são exatamente pontos acessórios do acordo, eles são centrais. E vale destacar aqui pelo menos 2 ou 3 deles, que envolvem, em primeiro lugar, o fato de Donald Trump ser o grande coordenador de um governo tecnocrático em Gaza, o que é uma ilusão absoluta, não há a menor possibilidade de considerar que pessoas dentro de uma sociedade seriam governadas por uma autoridade tecnocrática. E a marca disso já vem do fato de que Donald Trump seria o grande articulador, o presidente dessa autoridade tecnocrática, tendo como seu principal emissário Tony Blair. Um Tony Blair que, junto com George Bush, no início dos anos 2000, comandou a invasão do Iraque e do Afeganistão, provocaram um massacre de vários países dentro do Oriente Médio, e mais, né? Tony Blair, o sujeito que remonta ao imperialismo britânico e, por sua vez, remonta ao início, na era moderna, de todo o conflito, de toda a instabilidade na região da Palestina histórica, com o enclave do Estado de Israel, que foi colocado e comandado pelo imperialismo britânico em 1947, com a chancela do Estado brasileiro. Portanto, nesse processo em que avança uma nova tentativa de Donald Trump de simular uma vitória que não existe, o que nós vamos colher vai ser ainda mais instabilidade. Eu não tenho dúvidas, por exemplo, de que em todo esse processo o Hamas, por exemplo, traz uma contestação a um segundo ponto dos 20 de Donald Trump, que era se desarmar por completo. No desarmamento por completo, os jihadistas, vale dizer, islâmicos vinculados ao Hamas, dizem que só entregam suas armas para um Estado palestino militarizado. Portanto, eles entendem que não há nenhuma possibilidade de se criar esse governo tecnocrata que Donald Trump vislumbra. Além disso, o Hamas aceitou pactuar, ainda que de maneira parcial, aquilo que, para nós, na contemporaneidade, é o mais vergonhoso, né, Anderson? Porque se chegou, finalmente, entre aspas, aqui, a uma taxa de câmbio de quanto vale uma vida palestina. Porque são 48 reféns israelenses devolvidos, estima-se que 20 deles com vida e 28 deles já sem vida, numa troca em que isso envolveria pelo menos 250 presos palestinos que antecedem ainda o 7 de outubro de 2023 e mais outros 1.700 prisioneiros de guerra após 7 de outubro de 2023, o que dá uma taxa de câmbio aí de aproximadamente 50 palestinos valendo uma vida israelense. E isso é absolutamente inaceitável nos dias atuais, contemporaneamente, nós tolerarmos algo como isso. E pior, né, Anderson? Mais uma vez, o governo brasileiro em cumplicidade a esse movimento. Depois de tanto insistir, de fazer um discurso enfático nas Nações Unidas, em nome da criação de um Estado palestino e denunciando o genocídio em Gaza, aceita as condições de Donald Trump e o ministro Mauro Vieira diz que vai aplaudir esse acordo entre Trump e o Hamas. Mais uma posição vexatória aqui da nossa diplomacia, né, Anderson?
Não tenha dúvida. A gente vai falar, inclusive, daqui a pouco a respeito dessa posição da diplomacia brasileira em relação a isso e também a situação da Flotilha da Liberdade, a Global Sumo Flotilha. 15 brasileiros estão sequestrados pelo Estado sionista e até agora o presidente Lula não falou nada a respeito disso. O Daniel, você trouxe a questão do cerne dela e eu trago um outro ponto aqui para a gente analisar, porque essa proposta do Donald Trump, que o coloca como principal figura dessa transição de governo, acima de tudo, coloca o principal financiador da agressão ao Estado de Israel, a Gaza, como líder dessa transição, porque o Trump é quem financia esse processo de morticínio lá em Gaza, com armas, com dinheiro para o Estado de Israel, ou seja, você coloca o principal agressor, o principal algoz do povo palestino como liderança da transição de governo. Negócio absolutamente inacreditável, desarma a resistência. Eu queria tratar dessa possibilidade de desarmamento do Hamas. Não parece preocupante, considerando que justamente quem vai assumir, pelo menos inicialmente, é o agressor, aquele que tenta tomar o território? O Trump falou em construir uma Riviera em Gaza meses atrás e agora se coloca nessa posição de liderança. Eu queria saber de você, como é que você avalia essa possibilidade de desarmamento? E outra, você acredita que o Hamas e Israel vão chegar a esse acordo de cessar-fogo a partir do plano construído pelo Trump? Se houver, Anderson, a assinatura, eventualmente, de um acordo, ou pelo menos uma declaração pública de acordo, ele tende a ser qualquer coisa menos o que virou manchete por parte de Donald Trump, que foi dizer que Israel e Hamas estão prontos para uma paz duradoura em Gaza. Se, por algum acaso, esse acordo for celebrado, ele certamente não será duradouro. Por quê? Porque na diretriz dos 20 pontos, um dos elementos que aparece é que a condução dessa tecnocracia em Gaza levaria à eventual criação de um Estado palestino. E aí esta criação do Estado palestino, isso está como diretriz nos pontos, de maneira muito lateral, mas isso poderia fazer com que um conjunto da população palestina acreditasse que pelo menos a paralisação dos bombardeios pudesse permitir com que eles se reorganizassem, se reconstituíssem. Acontece que a realidade dos fatos atua no sentido oposto, né, Anderson? Porque basta nós vermos o que Israel faz, por exemplo, no território da Cisjordânia, onde a autoridade palestina é a principal controladora política daquele território, que sequer é um território contíguo, não consegue mais ter sequer uma continuação desse território entre diferentes focos em que há ainda a população palestina. O avanço é implacável dos chamados assentamentos israelenses, em que as pessoas são incentivadas, não só de dentro de Israel, né, Anderson? A gente sabe que existem propagandas do governo sionista no Estado de Israel para que pessoas venham de outras partes do mundo e se instalem na região da Cisjordânia para que elas façam a ponta de lança da ocupação violenta. E na medida em que entram em hostilidades, porque obviamente vai haver um conflito com a população palestina que está naquele território, vem o FDI, as Forças de Defesa de Israel, e expulsam aquela população com mais ou com menos violência, mas eles são expulsos e Israel vai avançando nesse território. Portanto, os palestinos já estão bastante escaldados em relação a isso e sabem, aqui, Anderson, que qualquer governo de simulação tecnocrata na região vai promover, na verdade, uma pavimentação do caminho para que Israel faça em Gaza o que já faz na Cisjordânia, mas consiga disfarçar agora essa ocupação e essa projeção territorial para que não apareça o escândalo do genocídio do povo palestino a olhos vistos, que é o que a gente tem acompanhado nos últimos 2 anos de maneira mais documentada e assintosa, mas que já vem há muito tempo. E já vem com graus de recrudescimento muito maiores, no mínimo, desde 2007, quando o bloqueio à região de Gaza é estabelecido, mas nós podemos remontar aqui a 67, a 47, as 2 grandes ofensivas, os Nakbas, que aconteceram contra a população palestina. Nesse sentido, Anderson, é muito pouco provável que os 2 anos acumulados de massacre desmobilizem as forças de reação do Hamas, muito pouco provável, e é mais do que isso, né?
Caso o próprio Hamas, eventualmente aqui, assumamos como possibilidade que o Hamas se enfraqueça na medida em que grandes dos seus líderes e expoentes foram, de fato, eliminados pelas forças israelenses, o que Israel está semeando na prática é a criação de novos grupos, tão ou mais radicais do que o Hamas. E se você imaginar todo o massacre que é perpetrado contra uma nova geração de crianças, que vai vendo os pais serem dilacerados, os seus irmãos perderem a vida, e vão crescendo diante de todo esse ambiente de hostilidade o tempo inteiro, sem qualquer tipo de solidariedade internacional, ou uma solidariedade que chegue, né, já que as flotilhas são interceptadas e os caminhões com mantimentos não conseguem chegar, e a ONU denuncia sistematicamente que não consegue ter uma série de organizações entregando ajuda humanitária, e ela também tem o seu papel em fazer vista grossa para várias das violações de direitos humanos que ocorrem no território de Gaza. O que está sendo semeado é ainda mais ódio, ainda mais hostilidade. Portanto, não há como ter a menor perspectiva de uma paz duradoura nesse sentido. E ressalto aqui também, Anderson, tem uma posição muito cética, mesmo em relação à criação do Estado palestino, por entender que a solução de 2 estados, quando ela passa a ser assumida por forças imperialistas, que é o que a gente está vendo agora no discurso, ela também já pode nascer morta. E digo isso por quê? Porque se o corte do limite territorial é um corte religioso, nós seguiremos tendo, naquela região entre Israel e Palestina, esses mesmos graus de intensificação do conflito. Porque, obviamente, é um horizonte utópico nos dias de hoje, mas a solução definitiva para a região seria a criação de um único Estado em que vivessem cristãos, judeus e islâmicos, todos eles em uma condição de estrutura de um único Estado baseado no laicismo. E aqueles que acham que é absolutamente irreal o que eu estou colocando aqui, que remontem ao século XIX, ao século XVIII, antes da intervenção do Império Britânico na região, porque era assim que aqueles povos viviam. E eu não estou dizendo que eles viviam na mais absoluta paz e harmonia. Não era uma paz absolutamente irretocável, mas era uma sobriedade naquele território que não tem comparação com o que se criou nos dias atuais. Porque o movimento sionista vai sendo patrocinado pelo imperialismo britânico ao longo do século XIX, culmina na criação do Estado de Israel em 1947, e de lá para cá o que nós vemos é uma expansão desse enclave ocidental que é o Estado sionista de Israel no território palestino e o massacre daquela população cada vez mais vergonhoso e testemunhado aí num genocídio transmitido ao mundo inteiro em pleno 2025, né, Anderson? E o próprio Benjamin Netanyahu, o Daniel, já deixou claro que não aceita essa solução de 2 estados. Ele disse, logo depois do anúncio do Donald Trump, daquele plano, ao longo dos dias subsequentes, ele falou que não é bem assim, a questão dos 2 estados a gente não aceita, ou seja, eu acho pouquíssimo provável que se vá à frente em relação a esse acordo, ou como você muito bem disse, que se chegue a uma paz duradoura a partir desse plano construído pelo presidente dos Estados Unidos. Agora, por falar em Donald Trump, já mudando de assunto aqui, o Daniel, o presidente dos Estados Unidos, o republicano, segue produzindo todo tipo de tensão por lá, em território estadunidense. Primeiro, teve esse apagão na máquina pública lá nos Estados Unidos, o chamado shutdown, ou seja, o governo federal está impedido de fazer gastos, o que pode levar a dispensas temporárias, demissões em massa de servidores e também interrupção de pagamentos. É um drama que está acontecendo lá nos Estados Unidos nesse momento. Também essa ordem do presidente do envio de tropas da Guarda Nacional para Chicago, após agentes federais aí dispararem contra uma mulher durante operações migratórias. Aliás, o Donald Trump já havia tentado esse mesmo artifício lá em Oregon, diante de protestos contra ações imigratórias em Portland, mas foi impedido pela justiça. Lembrando que ambos os estados são governados por democratas. Daniel, muitos analistas dizem, inclusive, que o Trump tenta implementar uma ditadura nos Estados Unidos. Eu queria te ouvir sobre essas 2 situações, o shutdown, o envio de tropas federais
para esses estados que eu citei, e também essa possibilidade aí do Trump tentar fechar o regime estadunidense? Um último ponto a respeito do tópico anterior também, Anderson, é que o essencial precisa ser dito também em relação a essa possibilidade de uma paz duradoura ou não, né? Sabemos que, declaradamente, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não tem a menor intenção de levar uma guerra para eliminar o Hamas ou retomar os reféns israelenses do dia 7 de outubro. O objetivo final é conquistar o território de Gaza. Enquanto o governo de Israel, através de Benjamin Netanyahu, não conseguir esse objetivo, ele não vai parar o ataque e o massacre ao povo palestino. Portanto, esse é o essencial que também precisa ser colocado e que vai fazer com que essa possibilidade eventual de uma paz duradoura não ocorra. E, muito menos, como você ressaltou, a tolerância de Israel com a existência de um Estado palestino, ainda que todas as pressões internacionais tenham subido de tom nos últimos meses e semanas. Mas, indo para o caso dos Estados Unidos, eu queria trazer um ponto aqui que envolve, obviamente, a disputa eleitoral dentro da política estadunidense, e, portanto, é notório que Donald Trump desloque as suas forças federais para estados governados, administrados por democratas, porque eleitoralmente o objetivo de Donald Trump é desgastar as administrações democratas, simulando uma ideia de insustentabilidade ou de ingovernabilidade, onde democratas administram territórios nos Estados Unidos, visando as midterm elections, as eleições de meio de mandato, e tentando fazer com que ele não perca uma maioria que é pequena no Senado, uma maioria que é um pouco mais folgada na Câmara dos Deputados, mas cujos índices de popularidade em declínio acentuado de Donald Trump nesse primeiro ano de mandato tem feito com que haja uma preocupação muito grande. Portanto, a iniciativa eleitoralmente tem o objetivo de desgastar as administrações democratas com vistas a tentar não perder essa maioria do Senado e até expandir, ou pelo menos reter a maioria na Câmara dos Deputados. É uma cartada que tem os seus riscos. Agora, e obviamente aqui o desgaste também em relação ao shutdown é enorme, porque desde 2017 isso não acontecia. Donald Trump entrou com a promessa de um plano agressivo de austeridade nas contas públicas dos Estados Unidos, porém ele lançou a ideia de austeridade no atacado e no varejo vai liberando o orçamento dos Estados Unidos a ponto de aceitar, por exemplo, o envio de mais uma dezena de bilhões de dólares em direção à Europa para sustentar o conflito da Ucrânia com a Rússia. Nesse sentido, há uma série de elementos que violam o orçamento dos Estados Unidos, assim como a própria ampliação das forças de segurança, de uma polícia praticamente secreta que os Estados Unidos lançam sob Donald Trump através do ICE, essa agência de perseguir imigrantes que não anda nem uniformizada e nem identificada. Isso é, de fato, Anderson, um passo além na direção de um fechamento de regime nos Estados Unidos. Agora, para além de caracterizar se os Estados Unidos vão ou não migrar para um fechamento de regime, e na minha avaliação eles estão a passos largos caminhando para isso, mas o grande ponto é entender uma monumental crise econômica pela qual os Estados Unidos passam, da qual nós temos uma expressão de uma crise do capitalismo em escala global e que faz com que tenha necessariamente que haver um governo com arroubos autoritários que promova uma guerra não contra os imigrantes, Anderson. E esse me parece ser o ponto central da análise envolvendo a situação dos Estados Unidos atualmente. Os imigrantes, eles são aproximadamente de 1/5 a 1/4 da força de trabalho total dos Estados Unidos. Isso significa 20 a 25% do total da classe trabalhadora dos Estados Unidos. E aí, diante das dificuldades das empresas norte-americanas de fazerem os seus lucros e distribuírem os bônus
poupudos aos seus acionistas, tem que haver um processo de ofensiva contra a classe trabalhadora. Agora, acontece que o elo mais frágil da classe trabalhadora hoje nos Estados Unidos, notadamente, é formado por um exército de imigrantes, um conjunto de pessoas que faz parte de uma imensa massa de exército industrial de reserva, no caso dos Estados Unidos, que vai ser perseguido de forma implacável, como eles já têm feito nessas intervenções. Portanto, a guerra aqui declarada não é exatamente contra os imigrantes. E prova disso é que Trump criou, por exemplo, o chamado Golden Card nos Estados Unidos, em que você pode comprar o seu visto permanente pela bagatela de $1 milhão. Ou seja, o problema não é o estrangeiro propriamente dito. O problema é a classe trabalhadora. O problema são os estrangeiros assalariados, aqueles que eventualmente podem se colocar em condições de vulnerabilidade, e o grau de exploração da força de trabalho tem que ser mais acentuado. Esse trabalhador migrante tem que estar o tempo todo com medo de trabalhar. E a força de trabalho migrante, nós já vemos isso no Brasil, mesmo que de maneira muito mais marginal, mas o trabalhador imigrante, ele é muito mais disciplinado, ele não reclama, ele não se sindicaliza, ele não vai atrás de vários direitos constitucionalmente garantidos. Precisamente essa fragilidade do trabalhador imigrante como classe trabalhadora dentro dos Estados Unidos é que permite uma ofensiva dessa magnitude e colocar essas forças policiais. Agora, de fato, arrematando aqui o raciocínio, Anderson, eu diria que os Estados Unidos estão num outro estágio de recrudescimento do seu regime. Mas ele não virou a página só com Donald Trump agora. Eu sempre faço questão de ressaltar o quanto a transição entre George Bush e Barack Obama já apresentou graus de maior hostilidade à classe trabalhadora. Sempre digo e registro aqui que a máquina de deportação dos Estados Unidos vem a pleno vapor desde o governo Obama. Obama, por exemplo, que tinha prometido fechar a prisão de Guantánamo e que continuou enviando para lá, violando direitos humanos que os Estados Unidos evocam aos quatro ventos para fazer intervenções ao redor do planeta, atravessando aqui qualquer rito que envolva um processo dentro do rito de um Estado democrático de direito. Joe Biden continuou o processo que Obama tornou mais assintoso e que teve um interregno também com Donald Trump no seu primeiro mandato. Portanto, esse grau de hostilidade ele é, de fato, extraordinário. Agora, existem elementos que não são só desse massacre à classe trabalhadora que vão na seguinte direção, né, Anderson? O controle à imprensa. O fato de Trump dizer que precisa ter editorialmente uma anuência para que certas questões sejam divulgadas nos Estados Unidos. Também passa, junto desse processo, a reunião, que foi bastante emblemática, com mais de 800 militares nos Estados Unidos, de alta patente, em que houve a cobrança de uma lealdade ideológica ao governo dos Estados Unidos. Aquilo que era muito característico de repúblicas de papel na América Latina, ou governos muito autoritários no leste europeu, no norte da África, no próprio Oriente Médio, no Sudeste Asiático, passa agora a ocupar o coração da maior potência imperialista do mundo. Esses movimentos não são qualquer coisa também, não devem ser normalizados. Agora, a grande questão é perceber que a reação a esses movimentos não pode passar pelos políticos bem comportados do Partido Democrata dos Estados Unidos. A reação a esses movimentos só pode se dar com a classe trabalhadora organizada dentro dos Estados Unidos. E por aí passa a superação de algumas direções de sindicatos que eventualmente se iludiram e ainda se iludem com o Donald Trump, entendendo que, por exemplo, a eliminação do exército industrial de reserva por parte dessa perseguição aos imigrantes poderia eventualmente levar salários nos Estados Unidos, ou que a imposição das tarifas vai trazer de volta empresas para dentro dos Estados Unidos. E nada disso tem se revelado verdadeiro até o momento. Tem um outro anúncio esporádico, mas que não dá conta de representar de maneira sistêmica
uma salvação para o governo dos Estados Unidos. E precisamente por não apresentar de maneira sistêmica essa salvação, é que o aperto de traços aqui autoritários do governo dos Estados Unidos sobre os trabalhadores vai sendo a escolha do mundo do capital, e tem funcionado assim em vários momentos da história. O que, de fato, é novo é que o coração do império está partindo para esses movimentos muito mais assintosos de recrudescimento num cenário de guerra declarada à classe trabalhadora naquele país. Sem dúvida alguma. Você citou a questão das Forças Armadas lá nos Estados Unidos, também houve aquele episódio de preconceito de gênero também em relação aos militares por lá, aquela defesa de que os militares deveriam perder peso, um negócio inacreditável, essa gestão do Donald Trump, inclusive no que diz respeito às próprias Forças Armadas lá nos Estados Unidos. Daniel, tem outras duas questões ainda para a gente tratar aqui antes de encerrar o nosso papo. Primeiro, essa do presidente Lula fala grosso com o Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, seu aliado, após o país, a Colômbia, deixar o acordo de comércio automotivo com o Brasil caducar na última terça-feira. O petista mandou o Itamaraty subir o tom das conversas. Os colombianos são o terceiro mercado para as montadoras brasileiras e, com o fim desse acordo, uma cota de 50 mil veículos que entravam com a alíquota reduzida deixam de receber esse tipo de benefício. Sem esse acordo, o Brasil passa a ter uma desvantagem competitiva, em especial frente a gigantes como a China, já que os veículos nacionais seriam taxados em 16% lá na Colômbia. O curioso, Daniel, é que o Lula, com um aliado da região, sobe a voz, sobe o tom. Mas com Israel e principalmente com os Estados Unidos, a situação é um tanto diferente, né? Exatamente, Anderson. Perceba como o Lula ficou mais uma vez, né? Depois dos episódios do início dos anos 2000 nos outros mandatos, de ter se referido ao então presidente dos Estados Unidos sob a alcunha de o companheiro Bush, com quem ele se encontrou durante algumas vezes, e depois de ter ficado bastante feliz com o fato de ter recebido elogios por parte de Barack Obama em 2009 ainda, num encontro pré-reunião do G20, Lula se demonstrou extremamente envaidecido por ter recebido agora elogios de Donald Trump, quando ele disse na Assembleia Geral da ONU que teve uma química com o presidente brasileiro. E nós acabamos testemunhando situações inacreditáveis, como, por exemplo, perceber uma parte da militância petista disputando agora com a militância bolsonarista quem é mais benquisto pelo presidente da maior potência imperialista do mundo. Isso já seria um assinte, mas ainda, além disso, esse presidente é ninguém menos do que Donald Trump, né? Então, alguns sujeitos debochando o fato de que Bolsonaro teria ficado órfão agora, que Trump teria mudado de lado. Um festival de veleidades aqui, de bobagens, mas que nós testemunhamos nos últimos tempos. E o presidente Lula, nesse movimento contra Gustavo Petro, ele, trazendo a base metalúrgica de formação e toda a relação com a região do ABC, Lula nunca teve uma condução, de fato, anti-imperialista como mote da sua carreira política. Até porque Lula sempre foi forjado por vir da região do ABC dentro das multinacionais automobilísticas e nunca entendeu ou nunca projetou nenhum tipo de animosidade em relação ao festival de vantagens que essas montadoras estrangeiras sempre tiveram e gozaram no território brasileiro. Razão pela qual Lula no Palácio do Planalto, um emissário dessas multinacionais automobilísticas e responde a elas. Lula, na figura de emissário dessas multinacionais, tem que assumir a agenda, Anderson, da Anfávia, da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. E qual que é a situação ou drama atualmente da Anfávia? O drama é o seguinte: tem uma competição chinesa muito agressiva no território brasileiro e que também toma o circuito latino-americano como um todo. E a Anfávia tem vendas dentro do Brasil estagnadas. O Brasil chegou a vender
depois de produzir, chegou a vender quase 3 milhões de automóveis ao ano ao longo dos anos 2000. Hoje, esse índice oscila entre 1,5 milhão a 2 milhões de automóveis. Esse problema da Anfávia vem sendo menos crítico porque a Anfávia consegue desaguar boa parte da sua produção na exportação com os acordos automotivos, em direção ao México, em alguma medida, sobretudo em direção à Argentina, que nos últimos anos foi a salvação da lavoura para a Anfávia, e nessa cota cavada com a Colômbia desde 2017, com a cota de 50 mil veículos. Acontece que, diferentemente do que algumas pessoas circundando o governo têm dito, a Colômbia não rompeu o acordo. Ela se negou a renová-lo, porque ele expirou. O acordo expirou e a contraproposta da Colômbia foi a de reduzir a cota de 50 mil automóveis, que representam 30% do mercado colombiano, que gira em torno de 160 mil veículos. A ideia foi reduzir essa cota para 20 mil automóveis. E aí o governo brasileiro não topou. E daí Lula manda subir o tom. Por quê? Porque quando olha os outros mercados ao redor, o mercado mexicano segue relativamente consolidado, mas o mercado argentino está extremamente instável, ainda mais com todos os problemas agora de mais um episódio de escassez de dólares. Portanto, a Anfávia fica acuada, pressiona o Palácio do Planalto e Lula passa a falar grosso com Petro e manda a diplomacia brasileira subir o tom das negociações. É isso que está acontecendo, Anderson. É muito grave, é lamentável que o presidente brasileiro tome esse tipo de iniciativa. Pessoal, antes de eu continuar aqui, só quero pedir desculpas, não sei se está vazando aí no microfone uma bateção que está aqui ao fundo, porque está tendo obra aqui no condomínio, já há semanas isso está acontecendo, estão trocando piso, o condomínio inteiro, de cima a baixo. Então, peço desculpas aqui a vocês pelo barulho, se vazar aqui no microfone, enfim. Eu tento até fechar o microfone durante a fala do entrevistado para evitar que esse barulho vaze. Daniel, eu quero, para a gente fechar aqui rapidamente, trazer um tema que surgiu nessa manhã, de surpresa. Foi a renúncia do primeiro-ministro francês, o Sébastien Lecornu, menos de 30 dias depois de ele ter assumido lá na França, foi nomeado pelo Emmanuel Macron. Uma crise enorme na França, diversos primeiros ministros estão caindo ao longo dos últimos meses. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Ele apresentou a carta de demissão poucas horas após o gabinete de Macron ter anunciado uma nova composição de governo, uma reformulação de ministros para trabalharem sob Lecornu. Como é que você avalia essa crise sem fim lá na França, o Daniel, com mais um primeiro-ministro pedindo para sair? Pois é, Anderson. Essa crise dentro do sistema capitalista que eu falava há pouco tempo, tocando o coração do império nos Estados Unidos, ela se projeta de maneira generalizada e bate também o coração da Europa. E repúblicas bastante estáveis, como a alemã ou a francesa, ou mesmo essa monarquia parlamentarista britânica, tem enfrentado muitas instabilidades políticas também. E nós vemos isso acontecendo no Japão, na Coreia do Sul, e se puxarmos a última década, fazendo um corte de 2016 a 2025, nesta última década, o grau de instabilidade política é gigantesco em todos esses países. E dentro dessa instabilidade, quando nós observamos potencialmente, por exemplo, os problemas que aconteceram para se montar uma coalizão de governo na Alemanha, nas últimas eleições, tendo que fazer uma espécie de pacto desse chamado cordão sanitário, essa expressão que ganhou mais notoriedade ultimamente, para que se evitasse que as forças políticas tradicionais da Alemanha flertassem com as linhas de extrema-direita no parlamento alemão, que tem conquistado cada vez mais cadeiras eleição após eleição. E vale ressaltar também o quanto esse primeiro-ministro Lecornu na França, ele durou 30 dias, ele conseguiu durar ainda menos, Anderson, do que a primeira-ministra britânica, que em 2022 durou 45 dias. Ela conseguiu também durar um tempo que foi recorde para o sistema político britânico. Desde o século XVII, quando esse sistema se estruturou, não tinha havido um mandato tão curto. E o que nós vamos vendo agora pontualmente na França vem de uma instabilidade política que se manifesta não só
na brevíssima duração desse primeiro-ministro, o Lecornu, mas também vem de uma instabilidade que se projeta na própria declaração de prisão do ex-presidente Nicolas Sarkozy, que aconteceu recentemente. Então, esses índices que estão muito além do que era uma normalidade democrática e republicana nesses países, e sempre foi uma marca dos governos débeis da América Latina, ela agora se projeta no coração desses países. E isso não é um mero detalhe, isso é uma expressão da própria crise do capital. Os problemas de estruturação vão levando a essa ingovernabilidade e vão fazendo com que o capital não vacile em caminhar para linhas cada vez mais de autoritarismo. Vide, por exemplo, o que o próprio presidente Macron faz para passar algumas medidas muito drásticas de austeridade dentro da França. Vide o que ele coloca, por exemplo, de forças bélicas para reprimir as manifestações contra aqueles que marcham contra o genocídio palestino. Então, essa alta temperatura, essa ebulição que acontece e que faz com que o mundo não seja mais o mesmo, e de fato é isso que nós estamos vislumbrando, de 10 anos para cá, o mundo não é mais o mesmo, e essas instabilidades estão agora no coração de países que antes eram absolutamente estáveis. E aí as reações, mais uma vez, devem se dar com movimentos da classe trabalhadora organizada. Nós já temos visto isso em outros episódios e não dá para deixar de citar aqui, né, Anderson, o quanto essa instabilidade política na França, ela também tem reflexos do que aconteceu na Itália nas últimas semanas, em que greves gerais foram declaradas. E eu queria chamar atenção para o caráter das greves gerais, porque não são greves gerais em busca de melhores condições de emprego ou de salário. São greves gerais que têm uma conotação política muito forte, de solidariedade internacional ao que acontece na Palestina. Isso não é qualquer coisa, também é um dado histórico dos tempos que nós estamos vivendo. E certamente o primeiro-ministro francês faz esse cálculo político, percebe que não tem apoio numa base parlamentar e entrega o cargo para o presidente francês, que vai ter que trabalhar agora, mais uma vez, a nomeação de alguém, e já foi muito difícil fazê-lo nos últimos mandatos e nas últimas administrações, né, Anderson? Tá certo. Daniel Corrêa, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente, viu, camarada? Obrigado pela tua participação. Aproveitando que deu uma pausa aqui no barulho, ao fundo, vamos encerrar aqui o nosso papo. Obrigado por esse papo aqui com a gente. Voltamos em breve a falar aqui no Faixa Livre, viu? Obrigado, Anderson. Um abraço a você, a todos os espectadores aqui do Faixa Livre. É sempre uma honra e um prazer dialogar com o público qualificado aqui desse programa. Um grande abraço a você e até mais. A alegria sempre é nossa. Um grande abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Daniel Corrêa da Silva. Daniel Corrêa da Silva, professor de Relações Internacionais lá na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e também professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Catarina.